Olá, meu nome é Tássia, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos aprender sobre sujeito e vozes do verbo. Então vamos começar a nossa aula sobre sujeito e vozes do verbo. Então nós vamos aprender hoje que sujeito e vozes do verbo é um conteúdo que nos permite aprender se o sujeito da frase está recebendo ou executando a ação expressa pelo verbo. Assim, podemos identificar se o sujeito é agente, paciente ou agente paciente, como nós vamos ver mais à frente na nossa aula. E esse aprendizado vai nos ajudar a entender que nem sempre é o sujeito que pratica a ação, mas sim a recebe. Nós podemos comparar o conteúdo estudado hoje com uma situação do nosso cotidiano, como por exemplo a sala de aula. Quando o professor está falando, está nos transmitindo a matéria, nesse momento ele é o agente e nós somos o paciente, nós estamos recebendo, a explicação. Já quando nós vamos fazer alguma pergunta, vamos falar alguma coisa ao professor, aí sim, nós somos o agente e o professor vai ser o paciente da ação. Para você entender melhor sujeito e vozes do verbo, vamos relembrar alguns conceitos. Então, nós vamos relembrar o que é sujeito, sujeito indeterminado, verbos transitivos. Assim, você vai entender melhor a nossa aula. Então, vamos relembrar. O primeiro conceito que nós vamos relembrar é o de sujeito. Então, sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Então, o termo sobre o qual o restante da oração vai nos passar, vai nos dar alguma informação, é o sujeito. Então, eu tenho a frase, o vento engrossava mais e mais as ondas. Sobre quem a frase está falando, Está falando sobre o vento. Então, esse termo, o vento, será o sujeito, porque a frase está falando, está dando uma informação sobre ele. Isso é sujeito. Vamos relembrar agora o que é sujeito indeterminado, que nós vamos precisar. Sujeito indeterminado é quando não está expresso na oração. Pode-se construir o sujeito indeterminado de duas maneiras, colocando-se o verbo na terceira pessoa do plural ou colocando-se o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Então, vamos relembrar isso. Eu posso ter sujeito determinado quando ele não está expresso na oração, e de duas maneiras. Verbo na terceira pessoa do plural e verbo na terceira do singular mais se, sem o sujeito estar expresso na frase. Vamos aos exemplos. Mandar os acidentados para o hospital. Eu não sei quem mandou os acidentados para o hospital, Então, aí, essa oração, o sujeito não está expresso. E o verbo está na terceira do plural, mandaram. Então, sujeito indeterminado. Precisa-se de operários. Eu não sei quem precisa do operário. E esse verbo está na terceira do singular mais o se. Então, eu também tenho sujeito indeterminado. Então, agora vamos relembrar os verbos transitivos. O primeiro verbo transitivo é o direto. Vamos lá. Verbo transitivo direto, então, é quando a ação transita diretamente para o complemento, não exigindo preposição. Então, o verbo transitivo é aquele verbo que eu preciso de complemento para poder ter sentido. Então, eu tenho como exemplo, os feirantes tiveram. Tiveram, eu preciso ter o quê, Eu preciso ter um complemento para o tiveram. Eu não posso parar apenas no os feirantes tiveram, Eu preciso ter aí uma informação a mais, um complemento para poder ter uma ideia completa. Então, eu preciso do lucro como complemento do verbo tiveram. E ali, entre o verbo e o meu complemento, eu não tenho nenhuma preposição. Então, eu dei um nome para esse verbo de verbo transitivo direto. Preciso de complemento, mas não tenho preposição. Já o verbo transitivo indireto é o contrário. Eu preciso da preposição. Então, vejamos. A ação transita indiretamente para o complemento por meio de preposição. Exemplo. Eu não concordo com você. Agora eu tenho o verbo concordo, Esse verbo precisa de complemento. Não dá para apenas falar eu não concordo, Concordo com quem? Concordo com o quê? Então, eu preciso ter complemento, com você, E entre o verbo e esse complemento, eu tenho uma preposição, que é o com.
Então, toda vez que o meu verbo precisa de complemento e precisa da preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto. Continuando, vamos relembrar então, verbo transitivo direto e indireto, né? Então, aqui o verbo transitivo direto e indireto vai ser quando a ação contida no verbo transita para o complemento direta e indiretamente ao mesmo tempo. Agora, ao mesmo tempo. Então, eu tenho um exemplo. As crianças receberam elogios de seus pais. Se eu apenas falasse as crianças receberam, esse verbo não tem o sentido completo. Porque recebe alguma coisa, elogios, e recebe alguma coisa de alguém, de seus pais. Então, eu tenho dois complementos, né? Eu tenho elogios, que é um complemento direto, porque não tem preposição, e de seus pais, que vai ser aí um complemento indireto, porque eu tenho a preposição de. Então, como esse verbo tem dois complementos, ele vai ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, visto isso, né, já relembramos alguns conteúdos necessários para a aula de hoje, vamos à aula. Sujeito e vozes do verbo. Em relação à ação expressa pelo verbo, o sujeito pode aparecer como agente, paciente e agente e paciente, aí ao mesmo tempo, da ação verbal. Então, agora eu estou classificando o sujeito a partir da ação expressa pelo verbo. Vamos descobrir o que é isso. Então, eu tenho sujeito-agente. Toda vez que eu tiver sujeito-agente, o meu verbo vai estar na voz ativa. Vamos lá. Sujeito-agente é aquele que pratica, que executa a ação expressa pelo verbo, né? Foi o exemplo que eu dei anteriormente, né? Lá no início da aula. Quando o professor está falando e nós estamos apenas ouvindo, eu estou sendo o paciente e o professor, o agente, né? Ele que está executando ali a ação. Então, quando o meu sujeito pratica, executa a ação expressa pelo verbo, ele é o sujeito agente. E o verbo vai estar sempre na voz ativa. Então, vamos ao exemplo. O menino quebrou o copo. Quem quebrou o copo, né? Quem que praticou essa ação? O menino. Então, ele é o sujeito agente, ele que executou a ação. E o verbo, então, está na voz ativa. Quando o sujeito é agente, o verbo se encontra na voz ativa. Então, toda vez que o meu sujeito praticar a ação, ele vai ser sujeito agente e o meu verbo sempre vai estar na voz ativa.